Quando a gente pensa em taxa de variação, a gente pensa na derivada, só que a gente está colocando a variação agora não só mais como coeficiente angular da reta tangente, a gente pensa na variação como uma variação instantânea. Porque o que a gente tem, quando a gente está fazendo uma curva qualquer aqui, a gente está fazendo um estudo, a gente tem um ponto único para estudar. Estamos estudando nesse ponto. E aí, o que a gente faz, por exemplo, quando eu pego isso aqui, quando eu pego esse desenho que eu estou aqui, ó, esse é o desenho, e a gente está olhando para ele e enxergando esse desenho aqui como eu tenho uma curva, y igual a f de x, eu estou uma reta tangente vermelha aqui, essa reta tangente, e essa reta secante. A gente estudava lá no ponto AF de A, aqui eu tinha um ponto A, F de A, e a gente pensava na reta tangente e pensava em fazer uma pequena variação aqui. A gente somava um valor H aqui, somava um valor H, então ficava com A mais H. Então aqui, ó, em cima da curva azul, isso aqui vira F de A mais H. Daqui nasce a definição de derivada, que a gente fica com delta y sobre delta x, é o coeficiente angular da reta secante. A reta amarela ali, ó, ela nasce desse delta y sobre delta x aqui, ó. Delta y sobre delta x. Termina aqui na altura certinha, né? Começa lá em cima. Delta y e o delta x. Delta x é o h. Então, esse h aqui, ó, é o meu delta x, que a gente está somando. Então, quando a gente vem, quem é o coeficiente angular da reta secante? Delta y sobre delta x. Ah, mas aí eu tenho dois pontos. E eu quero na reta tangente, que é exatamente com um ponto aqui, AF de A. O que a gente faz, então? Faz o nosso H tender a zero. Então, fica com limite, com H tendendo a zero. Então, essa minha reta amarela se move para a reta vermelha e a gente acha o coeficiente angular da reta tangente. Beleza. Só que esse raciocínio aqui, ele foi geométrico. Quando eu penso agora que eu estou fazendo agora, ao invés de x aqui eu tenho um tempo, então eu fico com f de t. Então aqui, ó, o que que muda? Eu estou querendo descobrir qual é a velocidade instantânea. Esse meu y aqui é como se fosse a minha função s lá da física. O tempo e a posição. Então, o que que acontece? Eu quero a velocidade instantânea. Quero a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea. Então, quando eu tenho um instante, eu tenho um único ponto. Quando eu estou falando de variação média, eu tenho dois resultados. Eu tenho o inicial e o final. Aí eu estou querendo a média nesse intervalo de inicial e final. Entre T1 e T2, qual que é a velocidade média? Aí eu tenho a posição inicial, a posição final, faço ΔS sobre ΔT. Então, a gente sabe que ΔS sobre ΔT, isso aqui seria a nossa velocidade média. Quando eu quero a instantânea, a gente faz o que seria o nosso ΔX aqui, virar o ΔT, tender a zero. Então, o que é a taxa de variação? É estudar a velocidade instantânea, por exemplo. A taxa de variação instantânea é fazer o tempo tender a zero. Ele não pode ser exatamente zero, porque se o ΔT for zero, eu estou dividindo por zero. Não pode. Então, o que introduz isso? É o limite. É o limite que vai fazer essa ideia. E como é que eu faço isso? Então, quando eu venho aqui, ó, o limite de ΔS sobre ΔT, isso aqui é a velocidade instantânea. Isso aqui é a derivada da função S. A nossa função aqui é a função posição. Se eu derivar a função posição, na física lá, se vocês lembrarem, eu tenho aqui, ó, S, vocês fazem química, não amam tanto assim não, né? Posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração sobre 2t ao quadrado. Se a gente olhar para essa fórmula lá da física, essa fórmula aqui, se eu derivar essa função, deriva essa função posição. Então, S' de t aqui, o que isso vai virar? Observe que a única variável é t. Aqui eu tenho t, aqui eu tenho t, aqui eu tenho t ao quadrado. Então, aqui eu não tenho t. Então, quem é a derivada do S0? S0 é uma constante, então isso é zero. Estou derivando a soma, estou derivando cada um dos termos, ó. Eu vou colocar como se fosse um linha aqui, eu vou derivar cada um dos termos, ó. Derive cada um dos termos. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de uma coisa que não depende do tempo, que é constante, é zero. Aqui eu tenho uma constante vezes o tempo, então vai ficar assim, ó.
Repete a constante V0. Quem que é a derivada de T? 1. E depois, quem que é a derivada de A sobre 2, que é constante, quem que é a derivada de T ao quadrado? 2T. Então, eu posso simplificar esse 2 aqui, e a gente vai observar que, nesse caso, a gente tem que S', quem é S'? Escrevendo só de maneira mais limpa aqui, né? Então, S' de T vai ser igual a V0 mais AT. O que que é isso? Isso era a velocidade. A fórmula da velocidade lá. Então, a velocidade é a derivada daquela função posição. Só que a gente pode ter, por exemplo, a área de um círculo depende do raio ao quadrado, não é? Π raio ao quadrado. Então, eu posso pensar na taxa de variação da área em relação ao raio. Então, é a derivada da área em relação ao raio. Então, a gente pode pensar na derivada como taxa de variação, tanto que a área varia com o raio, e aí deriva. Além disso, a gente poderia pensar também que numa função igual a essa que eu escrevi, área igual a π raio ao quadrado, né? Nessa função aqui, a gente poderia pensar que tanto área quanto o raio variam com o tempo. Os dois variam com o tempo. Eu não sei o jeito que eles variam. Eu não sei que é assim, R ao quadrado, é T mais não sei quanto. Eu não sei. Eu só sei que tanto a área quanto o raio são funções do tempo. A gente fala assim, a área é uma função do tempo. Que função é essa? Não sei. O raio é uma função do tempo. Que função é essa? Também não sei. São duas funções do tempo. Então é como se aqui a gente tivesse função composta, tá vendo? É como se eu tivesse uma área que é uma função do tempo ao quadrado. Então, a gente escreve assim, ó, a área é uma função do tempo. Π, o raio é uma função do tempo. Então, a gente está enxergando aqui que para derivar em relação ao tempo, eu não posso escrever a linha mais, porque senão eu poderia confundir a linha como a derivada em relação ao raio. Olha lá, eu quero derivar em relação ao tempo. Então, a gente usa a notação dA dt. Derive a área em relação ao tempo. Aí, quem que seria a derivada da área em relação ao raio? Em relação ao raio ficaria, repete o π que é constante. Vou colocar aqui, ó, vou escrever primeiro. Quem que é a derivada da área em relação ao raio? Seria isso aqui. E aí, pela regra da cadeia, eu vou derivar o raio em relação ao tempo. Então, isso aqui, ó, eu estou procurando tanto que a área varia com o tempo. E eu tenho tanto que o raio varia com o tempo. Eu preciso de achar o tanto que a área varia com o raio, ADR. Eu derivo isso aqui, ó. E vai dar, repete, π que é constante, derivada do raio 2R. O que que é isso aqui? Um problema desse é um problema que a gente chama de problema de taxa relacionada. O que que é um problema de taxa relacionada? É um problema que eu tenho duas grandezas variando, aqui nesse caso foi área e raio, mas poderia ser comprimento de escada que está escorregando, né? A escada está escorregando na parede, aí está mudando a velocidade. Então, a primeira coisa que sugere que a gente faça quando tem um problema que as variáveis lá são o tempo, a variável comum é o tempo, tanto área quanto raio, quanto comprimento, varia com o tempo, a gente faz um desenho, dá nome às variáveis, escreve o que foi dado, tem os dados numéricos do problema, a gente escreve. O que eu estou procurando? Eu estou procurando tal velocidade, então eu vou lá e identifico o que eu quero fazer, encontro uma relação, igual essa relação que tinha antes aqui, ó. Ó, a relação. A relação envolve conhecimento prévio. Eu sei que a área de uma circunferência é π vezes raio ao quadrado. Então, eu tenho uma equação. O que eu faço com essa equação? Eu, tá vendo? Encontro uma equação que relaciona as variáveis. Esse passo aqui, gente, pode ser o que dê mais trabalho. Porque tem hora que precisa de volume de cone, precisa de volume de cilindro, precisa de saber semelhança de triângulo, precisa de conhecimento anterior. Você relacionar as variáveis. Depois que você tem essa equação, você vai derivar em relação ao tempo. Então, o tempo é a variável comum. Depois você vai fazer as contas e responder o que foi perguntado. Então, isso aqui é uma das aplicações de derivada. Então, uma aplicação de enxergar a derivada como uma velocidade instantânea, como uma taxa de variação instantânea. Não precisa ser só velocidade como função posição. Poderia estar pensando em outra taxa instantânea de variação. E a gente descobre que tem vários problemas que relacionam
o tempo como variável comum e está enchendo um tanque de água, está esvaziando um tanque de água, a gente quer saber a taxa que isso está variando. Então, isso aqui é um problema de taxa relacionada.